A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos utilizar deste sistema para, em casa, podermos adorar a Deus. E esperamos que neste dia, com a memória dos nossos pais, ou ao lado deles, cada um de nós com a sua família, a fim de que nós possamos exaltar ao Senhor pela bênção que nos deu de vivermos, e só o fazemos porque Ele nos concedeu termos paz. Deus abençoe a sua vida, que você possa adorar a Deus com a sua Bíblia na mão e fazê-lo seguindo esta ordem de culto aí na sua casa, essa orientação para o seu culto doméstico. Pais, o encargo sobre vocês é grande e árduo. Somente no temor do Senhor poderá ser bem cumprido. Por isso, recebam essa homenagem da Igreja Presbiteriana de Santo André como estímulo ao seu compromisso firme com Cristo. Escutem essa canção. Sempre fiéis sem a ti nós seremos, por tua graça bendito Senhor. Sempre fiéis nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometestes todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Sempre fiéis, sempre fiéis. Iniciemos o culto ao Senhor com a leitura da Bíblia Sagrada em João, capítulo 14, versos 18 a 24. João 14, de 18 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos guardar algum tempo agora, orando ao Senhor,
exaltando o seu santo nome com esta mensagem que acabamos de ler. O Senhor não nos deixará órfãos. O Senhor não nos deixou órfãos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem consigo o Consolador, o Espírito Santo, que a palavra chama de outro Consolador. E amparados pelo Consolador, guardados pelo nosso Deus, temos comunhão, como diz o texto no verso 20, conhecendo que o Filho está no Pai, e nós no Filho, e Ele em nós. Isto quer dizer comunhão. Nós com a Trindade Santa pela mediação do Senhor Jesus. E ele segue dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É este que terá comunhão com o Deus verdadeiro. Com isso tudo em mente, essa comunhão em Cristo Jesus com o Todo-Poderoso Deus, vamos orar ao Senhor, vamos dedicar o nosso culto ao Senhor, vamos confessar os nossos pecados, vamos dizer a Ele: Senhor, concede-nos a bênção de sermos fiéis a Ti, de Te adorarmos, de demonstrarmos o nosso amor como redimidos Teus. Pause o vídeo agora e ore a Deus. Vamos gastar agora algum tempo adorando ao Senhor, com estas músicas selecionadas para que você possa manifestar o seu louvor com a sua voz, dizer que quer adorar a Deus com toda a sua vida e manifestando a Ele a sua gratidão pela redenção que Ele te deu em Cristo Jesus. Nós vamos cantar Doce Som com o Giovanni Gomes, vamos cantar Aquele que Me Ama com o grupo Semente e vamos cantar Te Agradeço com o grupo Diante do Trono. Cantemos ao Senhor. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e a Ti sim o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para Ti. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e a Ti sim o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para Ti. Que seja doce, doce som, que seja doce, doce som, que seja doce, doce som para Ti.
os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, eu sei. Te agradeço. Adorado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus. Vamos agora orar a Deus, dando graças pelos nossos pais. Eu vou guardar silêncio aqui. Você pode pausar o vídeo e orar a Deus, dando graças pelos seus pais. Depois disso, eu também orarei, dando graças. Pause o vídeo agora. Agora vamos orar juntos. Ó Todo-Poderoso Deus, seja exaltado o teu maravilhoso nome.
Tu és glorioso, Senhor. Tu, Senhor Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, único Deus verdadeiro, recebe de nós a adoração, Senhor. Concede-nos, Senhor Deus, que, perdoados os nossos pecados, possamos Te exaltar, Senhor Deus, na mediação de Jesus, o Filho. Concede também, Senhor Deus, que haja plena comunhão, assim como há na Trindade, conosco, redimidos, nós contigo pela mediação do Senhor Jesus. E concede, ó Deus Santo, que nós também tenhamos a bênção da comunhão entre nós, redimidos. Que a Tua Igreja, Senhor Deus, caminhe junta e deseje estar junta por louvor da Tua glória. E nós Te adoramos, Senhor Deus, pela bênção de termos tido pais, cada um o seu pai. E Te exaltamos, Senhor Deus, pela bênção de cada um deles. Pedimos, Senhor Deus, que aqueles cujos pais não demonstraram aquele amor que nós esperávamos que fosse demonstrado, aquela justiça, aquela prudência, aquele discernimento, aquela sabedoria, que, ó Deus Santo, os crentes agora deem graças por seus pais e deem graças, sobretudo, a Ti, nosso Pai, em nome de Jesus, e concedam, Senhor Deus, dentro dos seus corações e na Tua presença, perdão aos seus pais. Conceda, Deus Santo, que como igreja manifestemos, mesmo àqueles que tenham nos ofendido, a bênção do perdão. E se foram os nossos pais, que assim seja, Senhor. Mas nós também Te agradecemos, Senhor Deus, pelos pais que, com esforço, com dedicação, cumpriram o seu papel paterno. Estiveram presentes, buscando a Tua palavra, aprendendo a verdade e ensinando a verdade no dia a dia das suas vidas, não somente aprendendo de Ti, mas ensinando de Ti aos seus filhos. Ó Deus, abençoa, Senhor, abençoa as famílias, abençoando os pais, abençoando com eles os filhos, as esposas. Abençoa, Senhor Deus, o casamento monogâmico, heterossexual. Abençoa, Senhor Deus, a família constituída segundo as Escrituras. E corrige, Senhor Deus, por Tua boa mão, por Teu amor, por Tua justiça, por meio destes, Teus filhos, a estrutura da sociedade como hoje se encontra. Tem misericórdia deste país. Abençoa a sociedade, transformando corações, redimindo-os em Cristo Jesus. Usa, Senhor Deus, as famílias redimidas como testemunhas Tuas no meio dessa sociedade corrompida. E concede, Senhor Deus, segundo o Teu querer, o restabelecimento dela. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque nós temos esperança de que este restabelecimento pleno acontecerá no dia de Cristo, quando o Senhor vier nos buscar e como nós ansiamos por esse dia. Quando nós estaremos juntos, como crentes, lado a lado, como irmãos, pais, filhos, cônjuges, lado a lado como irmãos, diante do mediador, adorando o nosso eterno Pai. Louvado seja o Teu nome. Ansiemos por esse dia. Aceita a nossa oração e a nossa adoração, ó Deus, pois é em nome e nos méritos de Cristo que Te apresentamos. Amém. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Por favor, tenha a sua Bíblia na mão e vamos estudá-la com mais profundidade, esperando na graça de Deus, no livro de Provérbios, lá no capítulo 1. Mas esta pregação tem início no livro de Isaías, e peço então que você inicialmente abra lá a sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, onde será lido o trecho dos versos 1 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos,
nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Por que iniciaram a pregação em Provérbios lendo o profeta Isaías? Porque Provérbios é um dos livros da sabedoria. Em Provérbios encontramos a sabedoria de Deus registrada pela pena do homem. É um dos livros que trazem esta mensagem. Entretanto, se ali está registrada a sabedoria de Deus pela pena do homem, Jesus Cristo é a encarnação da sabedoria de Deus. Jesus Cristo, sobre quem repousou o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito para saber o que fazer e como fazer, entendendo as situações, aplicando o conhecimento nas situações práticas. O Espírito do conselho e de fortaleza, aquele que era hábil para entender e aplicar aos outros, orientando-os, ensinando-os e, ao fazê-lo, permanecendo firme nos seus conceitos, nas suas doutrinas, nos preceitos que honram a Deus. Aquele cujo espírito é de conhecimento e de temor do Senhor, conhecendo a vontade de Deus segundo as Escrituras e temendo o Senhor, que veremos é o princípio da sabedoria. Ele, diz o verso 3, deleitar-se-á no temor do Senhor. Veja que enfatiza o princípio da sabedoria. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Estudamos isso no Evangelho de João, no capítulo 7, particularmente o verso 24. Não julgueis segundo a aparência, julgai segundo a reta justiça. O Senhor Jesus não julgava segundo o que via ou o que ouvia, não segundo a aparência, mas, verso 4, julgava com justiça os pobres e decidia com equidade a favor dos mansos da terra. O Senhor cuidava daqueles que se entendiam carentes de Deus, e Ele então julgava com justiça a estes, atribuindo na verdade a estes a sua própria justiça, que por meio da fé é concedida a todo aquele que nele crê. E julgava com equidade a favor dos mansos, concedendo aquilo que era necessário aos mansos, concedendo com equidade, suprindo a necessidade do carente, segundo a proporção de cada um. E continua o verso 4 dizendo que ele não somente faria o bem, como tem feito a cada um de nós que cremos nele, mas ele faria e tem feito e fará justiça àqueles que são perversos. Olha o final do verso 4. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça é o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ele se cobre assim e assim se manifesta. Logo, ao iniciarmos o estudo do livro de Provérbios, ao considerarmos deste livro a instrução para nós pais e para os filhos, a fim de que nós possamos aprender e ensinar no caminho que devemos andar, conforme ensina Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, quando for anciã, não se desviará desse caminho. Nós, pais, temos que aprender enquanto caminhamos, e cada cristão deve aprender enquanto caminha, e nesse aprendizado com o Senhor Jesus Cristo enquanto caminha, vamos ensinando aos nossos, vamos transmitindo do Senhor aos nossos filhos, vamos aprendendo com Cristo e passando adiante a sua mensagem. É assim então que nós vamos perceber a necessidade que temos da palavra do Senhor e vamos nos debruçar sobre o livro de Provérbios. Abra lá a sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, por favor. E em Provérbios 1,
nós vamos perceber que logo no versículo 1 temos a informação da sua autoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Salomão, aquele rei que começou a reinar ainda moço, com o aproximar da morte de seu pai, foi por ele mesmo, por Davi, encaminhado ao trono para que as disputas pela coroa não permanecessem após a sua morte. Salomão é coroado rei, com Davi ainda vivo. E então temos que Salomão se identifica como falto de sabedoria, carente de sabedoria. E no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, nós vemos Salomão orando a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor abençoou meu pai, o Senhor foi com ele todos os dias da sua vida. Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo e me abençoe, me capacite, Senhor. Concede-me, Senhor Deus, sabedoria para governar este povo, para julgar este povo. E o Senhor se agradou do pedido de Salomão e lhe concedeu sabedoria. Salomão viveu a maior parte da sua vida como homem pecador, distinto por sua sabedoria. Apesar dos seus pecados, era reconhecido pela grandeza da sua sabedoria. E então Salomão ia amealhando riquezas, admiradores, súditos, território. O território de Israel foi o maior da sua história no período do rei Salomão. Mas Salomão também fez algo que não era prudente diante de Deus. Ele pecou contra o Senhor, muito especialmente no que tange ao seu casamento. Ele não teve uma esposa. Deus fez Adão e fez a mulher, a varoa, a quem Adão depois chamou de Eva. Deus fez um casal com um homem e uma mulher, cônjuges, esposo e esposa, um para um. Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas. Certamente isso desviou o seu coração do caminho do Senhor. E não apenas por elas serem idólatras, mas por serem muitas. Com isso, Salomão viveu toda a sua vida marcado por um pecado, o da poligamia, o do adultério. E ao final da sua vida, próximo dos seus últimos dias, edificou ídolos, altares a deuses pagãos. Você vê isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Altares a esses deuses em favor dos pedidos das suas esposas. E ofendeu a Deus com isso, e Deus o puniu por isso. E o reino foi dividido nos tempos do seu filho Roboão, por conta do pecado de Salomão. Mas cremos, e creio ao lado de outros cristãos, outros pregadores muito maiores do que eu, que sim, Salomão teve o seu arrependimento e voltou ao caminho do Senhor nos seus últimos dias. Pois bem, Salomão, no período da sua vida, escreveu, entende-se, 3 livros. E os seus 3 livros podem ser distribuídos ao longo desta sua característica de vida. O livro de Cantares é um livro provavelmente da sua mocidade, livro em que ele, ansioso por ter a esposa, embora tivesse 700 e mais 300 concubinas, ansioso por ter a esposa, inspirado por Deus, registra a respeito da união monogâmica, da união de um homem com uma mulher, da delícia desse relacionamento. Alguns vão entender que apontando para Cristo e a sua igreja, outros vão entender que apontando mesmo para a relação conjugal, de qualquer maneira monogâmica, um para um. E assim temos o livro de Cantares de Salomão, provavelmente ainda do tempo da sua mocidade. O livro de Provérbios, que é uma compilação feita ao longo de toda a sua vida. As Escrituras registram que Salomão teria escrito, elaborado 3.000 provérbios, centenas, mais de 1.000.000 de cânticos.
sábio, entendido. E dos seus provérbios, muitos estão aqui no livro de Provérbios. Um livro desenvolvido ao longo da sua vida e certamente com a sua finalização ao final da sua vida. E o livro de Eclesiastes, provavelmente o livro do retorno, o livro do arrependido, o livro daquele que, questionando a vida, questionando o seu relacionamento com Deus, questionando as circunstâncias da existência, depois de verificar que a vida é vã enquanto firmada nos valores, nos bens, na própria longevidade, na autoridade, no que for, mas que seja aqui, da terra, do tempo, a vida é vã. E ao final do livro, a partir do capítulo 11, com mais clareza, ele vai afirmar que é no Senhor que está o sentido da vida. E que desde a mocidade deve o homem buscar o relacionamento do Senhor, temendo-o, honrando-o, servindo-o. Que de tudo na vida o Senhor pedirá conta, mas que andando com o Senhor haverá a absolvição. O livro de Eclesiastes, provavelmente o livro dos seus últimos dias, após os seus pecados. É este Salomão quem escreveu estes provérbios. E os provérbios são daquele que demonstra estar aprendendo o caminho enquanto caminha. Sábio pela graça de Deus, edificado pela boa mão do Senhor, recebendo da parte do Senhor a bênção da sabedoria, ainda era homem e pecador. Logo tinha que aprender enquanto vivia, aprender enquanto caminhava. Ensina a criança no caminho que deve andar, enquanto você também aprende, pai. E Salomão certamente aprendendo no caminho que ensinava ao filho, tendo aprendido com seu pai o caminho do Senhor. Agora, mais velho, não se desviava dele. Agora, então, esse Salomão registrava aquilo que ele aprendia no caminho e que queria transmitir ao seu filho. Este é, então, o desafio que pais e filhos enfrentam. O desafio de, diante de Deus, diante da sabedoria de Deus registrada nas Escrituras, diante do próprio Deus, nosso Senhor, nosso Redentor, na pessoa de Jesus Cristo, diante dele, aprender e ensinar sabedoria. Aprender e ensinar no caminho do Senhor. Por isso essa pregação se chama Aprendendo no Caminho. O desafio de ser pai e de ser filho, aprendendo no caminho. Com isto tudo posto, passemos ao estudo do texto e vejamos o que dizem esses primeiros 7 versos do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele escreve provérbios com finalidade de atingir jovens, de atingir sábios, e aponta para o fundamento deste conhecimento, desta sabedoria, o fundamento da aplicação desses provérbios. E o fundamento da sabedoria, sabendo que é o próprio Senhor Jesus a encarnação da sabedoria, que é o próprio Deus a fonte da sabedoria, é o temor do Senhor. O fundamento da sabedoria é o temor do Senhor. Ele é o princípio do saber no sentido de que é o início do saber e é o fundamento do saber. É neste princípio que inicia a sabedoria. Qual é o princípio? Temer ao Senhor, honrá-lo, obedecê-lo. Mas se este é o princípio como início,
também é o princípio como base, como aquilo que fundamenta as decisões da vida. O que farei nessa situação? Como agirei naquela? Como educarei meus filhos? Como conduzirei minha família? O temor do Senhor é o princípio destas decisões, deste conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do saber. Salomão sabia muito bem, por sua loucura nos tempos da sua velhice, que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mas, graças a Deus, sabia melhor que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, sigamos com este fundamento, nos dirigindo no entendimento da palavra de Deus. Sigamos vendo os próximos versos, a partir do 2 até o 4, onde se vê: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Os provérbios foram escritos para isso tudo que está nos versos 2 a 4. Para, inicialmente, observe no versículo 2, na sua primeira palavra, para aprender a sabedoria. É aprender mesmo, sabedoria se aprende também. Sabedoria não é apenas um dom de Deus que o Senhor concedeu a Salomão, que concedeu de maneira ilimitada a Jesus Cristo, que concede aos redimidos dos nossos dias. Sabedoria não é só uma concessão da parte de Deus no âmbito sobrenatural, também é uma concessão da parte de Deus no âmbito natural. Ela pode ser aprendida. Estude a palavra do Senhor, conheça aquilo que o Senhor revelou, aprenda a sabedoria. Aprenda a sabedoria. E diz ainda o versículo 2, aprender a sabedoria e o ensino. A palavra ensino aqui tem um sentido de disciplina. É para aprender os limites de onde se deve andar. Se o caminho é estreito, é o caminho estreito por onde seguimos a partir da porta estreita. Sim, um caminho disciplinado, com limites. O caminho de Cristo. Logo, com os provérbios, que são resumos de sabedoria, são um grande conhecimento em poucas palavras, via de regra, por meio de comparações. Os provérbios são usados para que nós aprendamos a sermos sábios, para que nós aprendamos a ter limites, a ter disciplina em nosso viver. O versículo 2 ainda termina com para entender as palavras de inteligência. Entender aquele que é entendido. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falando e não entendemos nada do que elas dizem? Algumas pessoas atribuem isso aos teólogos, outros atribuem isso aos filósofos, atribuem isso às pessoas cujo conhecimento é maior do que aquele que escuta. E como aquele que escuta não sabe do assunto que está sendo tratado, diz depois, aquela pessoa fala muito difícil. Ela pode até falar difícil, mas é preciso que nós confessemos, o nosso entendimento é estreito. Nós não compreendemos porque não temos conhecimento, não entendemos os entendidos. Mas os provérbios foram escritos para que nós possamos entender os entendidos. Entender os entendidos naquilo que significa temer ao Senhor e viver com sabedoria e viver com disciplina. O texto continua e vai dizer no versículo 3, para obter o ensino do bom proceder. Aqui o que nós podemos compreender é o ensino para a prudência no agir. Nós temos que aprender sendo sábios, sendo disciplinados, sim, ouvindo e entendendo aquilo que os sábios nos dizem. Nós precisamos aprender a transformar este conhecimento em ações.
transformar isso que aprendemos e que ficou aqui bem entendido em nossa mente em obras das nossas mãos. E essa transformação é isto, a prudência no agir. Sabermos o que fazer e fazermos na hora certa o que tem que ser feito. E o texto prossegue nos dizendo, ainda no versículo 3, a justiça, o juízo e a equidade. Sim, quem é que vai exercer justiça, juízo e equidade? Quem tiver autoridade, quem tiver poder para exercer estas responsabilidades e virtudes. Sim, temos que observar aqui então, que com sabedoria, segundo os provérbios, segundo aquilo que Deus nos concedeu por meio de Salomão, aprendendo no caminho, nós vamos, como filhos, aprender a governar, a fazer aquilo que lá em Isaías, capítulo 11, os versículos 3, 4 e 5 nos ensinaram, ser presente no Senhor Jesus, não julgar conforme a aparência, julgar sim conforme a reta justiça. Fazemos como Cristo, abençoando aqueles que, entendendo-se carentes, buscam socorro do Senhor. Nossos filhos nos buscarão, entendendo-se carentes, que faremos com eles? Atenderemos de maneira equitativa, dando a cada um o que é seu, não punindo igualmente quando as culpas não forem iguais, não agradando igualmente quando não forem dignos dos mesmos agrados, diferenciando uns dos outros para que saibam diferenciar a si mesmos em respeito ao seu temor ao Senhor e à sua própria conduta, aprendendo então a dirigir a própria vida com disciplina. Veja como os termos se interrelacionam. Pois bem, aprender então a governar. Nossos filhos de hoje mal sabem o que significa governar, sabem o que é mandar. Eles querem aquilo que os pais lhes têm dado, repetidamente. Cuidados, cuidados, cuidados. Os reis do lar, os príncipes da mamãe e do papai. Não, os filhos não têm que ser príncipes, nem reis em casa. Eles têm que aprender a obedecer a Deus, na obediência aos pais, a temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temendo aos pais, temendo ao Pai. Aprender a justiça, o juízo e a equidade a serem aplicados por Ele, por ver essa aplicação em sua vida, pelas mãos de seus pais. Tudo isso aprendido com Deus, por meio de livros como o de Provérbios. Sabedoria se aprende. E no versículo 4, então, temos para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O verso 4 mostra a quem se dirigem os versos 2, 3 e 4. Aos simples, aos jovens, aos que ainda não têm a elaboração que devem desenvolver ao longo da sua vida sob o temor do Senhor. Estes precisam desenvolver o quê? Dar aos simples prudência. A palavra aqui mais direta na tradução seria clareza, discernimento, sabendo o que as coisas são, entendendo o que as coisas são e sabendo aplicá-las, olhar ao seu redor e fazer o juízo que tem que ser feito, aplicar as coisas com justiça e com equidade. Os simples devem aprender isto, aqueles que ainda não o têm devem aprender. Mas ele segue e diz: e aos jovens conhecimento e bom siso. Siso em português também significa juízo, no sentido de entendimento quanto ao que deve ser feito. E aqui nós podemos entender como a habilidade e o propósito para as suas ações. A habilidade e o propósito das suas ações. Aos jovens, a habilidade para lidar com as situações que surgem. E propósito, saber onde devem chegar
com as suas ações, com o seu entendimento e a sua sabedoria. Como isto é importante! Quantas pessoas estão desnorteadas nessa vida, não sabem o que fazer, não têm orientação. Pois bem, a orientação vem da parte do Senhor por meio da sua palavra e da iluminação do seu Espírito, mas o Espírito Santo faz com que essa palavra seja ensinada por instrumentos vivos diante de nós, nossos pais. E quando não são os nossos pais, são as autoridades que nos cercam, que fazem a função paterna. Mas nós, pais cristãos, temos esta responsabilidade de ensinar aos nossos filhos, de entregar a eles a verdade segundo as Escrituras. Portanto, esses versos 2 a 4 falam do que os jovens devem aprender, do que eles devem desenvolver a partir do estudo dos provérbios, esse livro todo. Mas a palavra diz que isto não é apenas para os jovens, para os simples. Versículos 5 e 6. Ouça o sábio e cresça em prudência. O instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Aqui então nós temos provérbios do sábio Senhor, por meio do seu servo, sábio rei, mas ainda homem e pecador, dizendo aos sábios que o ouçam. Ouçam os sábios e aprendam mais. E aqui diz no verso 5, e cresça em prudência. A ideia aqui é que haja crescimento na doutrina, no conhecimento das razões das coisas, dos fundamentos das coisas. Saiam da superfície do conhecimento, que já é bastante coisa, mas alcancem maior profundidade. Entendam as razões das coisas. Cresçam na doutrina e cresçam na direção. É para ser instruído e adquirir habilidade, essa direção para algo. E essa direção para algo vai apontar para o versículo 6. Conhecendo profundamente as coisas, você vai saber para que direção orientar a sua existência e a daqueles a quem você ensina. Enquanto você aprende no caminho e ensina no caminho, você o faz. Para muitos, ainda na superfície, eles vão aprender aquilo que você pode oferecer, conforme o linguajar que eles possam compreender, mas você se aprofunda mais, e aprende mais, e conduz a sua vida em Cristo a valores mais importantes e fundamentais da existência: a doutrina, a vontade do Senhor, o conhecimento da verdade. Isso então é traduzido no versículo 6, para entender provérbios, que são as comparações de sabedoria, e parábolas, as comparações com as situações da existência, situações da vida. E continua dizendo ainda, e palavras e enigmas dos sábios, aquelas palavras que são difíceis de entender, e as questões que são apresentadas somente aos mais entendidos. Eu sei fazer muitas contas de matemática: adição, subtração, divisão, multiplicação. Mas não complique muito, não ponha muitos números depois da vírgula. Não faça isso com muitas frações. Veja, sei muito bem, mas não sei nada. Apresente isso agora para um matemático. Ele dirá, mas isso é elementar, é superficial, é o mínimo. Ele vai então se aprofundando em coisas na matemática que vão me deixar totalmente absorto, sem conhecer nada do que aquilo significa, sem saber dar um passo naquelas equações, sem saber a finalidade do uso daqueles números. Quanto mais profundo o conhecimento, mais aumenta a condição de resolver as questões mais difíceis. E nós, quando nos acharmos sábios, ao sermos confrontados com as questões difíceis, temos que nos humilhar e dizer, não sei, preciso aprender. Ouça o sábio e cresça na sua doutrina, na sua habilidade para resolver questões difíceis.
É um ensino para os simples e jovens, é um ensino para os sábios, é um ensino para os filhos, é um ensino para os pais, é um ensino para os crentes, é um ensino para nós. Mas este ensino, meus caros, é um ensino que nos leva a aprender a sabedoria com Jesus. Aprendemos com o Senhor Jesus, aprendemos com as Escrituras, aprendemos sob a luz do Espírito e ensinamos aos nossos filhos. Eles também aprenderão com as Escrituras, também aprenderão com o Senhor Jesus, no poder do Espírito que os ilumina, se crentes forem, mas eles aprenderão com o auxílio dos seus pais, com o nosso socorro, presentes, auxiliadores, aprendendo com eles no caminho, enquanto nós os ensinamos, e esperando em Deus que eles não venham a se desviar na sua maturidade, isto é, que eles creiam na verdade a eles ensinada na sua infância, que eles creiam, porque somente aos crentes será preservado o caminho na sua maturidade e na sua velhice. Deus tenha misericórdia da igreja. Deus abençoe os pais. Com os pais, abençoe os filhos. Abençoe as famílias. Abençoe a sociedade brasileira. Abençoe este mundo por meio de pais que tenham no temor do Senhor o princípio da sua sabedoria. Deus abençoe a igreja. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te buscamos e adoramos em nome do Senhor Jesus. E te agradecemos pela beleza desse texto, pela grandeza e por sua profundidade. E pedimos-te, Senhor Deus, que nos perdoes por tantos erros que cometemos na nossa vida, entendendo-nos a nós mesmos como sábios, entendidos, quando somos simples, somos pequenos, ignorantes, carentes do conhecimento do Senhor. Que, ó Deus Santo, o exemplo da vida de Salomão coloque em nós os limites para que nunca nos afastemos do teu caminho, nunca nos tornemos idólatras, nunca tenhamos a prática da desobediência à tua boa palavra, à tua lei. Mas, Senhor, que em Cristo Jesus, redimidos e no Espírito Santo capacitados, sigamos, ó Deus Santo, honrando o teu nome e vivendo de maneira digna do Senhor nesses dias que vivemos aqui, para a glória, Senhor Deus, de ti mesmo e para o bem da nossa vida e da nossa família, ainda que venhamos a padecer nessa sociedade pecaminosa e corrupta, que nós, Senhor Deus, sob a tua mão, com sabedoria, vivamos, te honremos e saibamos, Senhor Deus, ao honrar-te, resolver as questões que nos são apresentadas dia a dia neste viver aqui. Vem logo, Senhor Jesus. Maranata, seja adorado, Senhor. E nisto, Senhor Deus, abençoa os pais, abençoa os filhos, abençoa as famílias, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, este país. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito, sejam sobre a sua igreja, agora e sempre. Amém.